Bom, irmãos, dando continuidade à nossa série, Vivendo no Reino de Deus 2. Por que 2? Ele é a segunda temporada, digamos assim. A primeira temporada foi em março, onde, em cima do Sermão do Monte, nós estudamos quase todas as bem-aventuranças. Faltou uma, certo? Uma bem-aventurança. E a gente, a partir desse segundo final de semana de agosto, a gente começou a série de pregações no resto do Sermão do Monte, a partir de quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra, e assim sucessivamente. Temos mais 2 finais de semana, pastor? Só mais o próximo final de semana, então já deixa a propaganda, não perca o encerramento dessa série, tá joia? Eu convido você também a se envolver com as séries, a tentar participar. Vem todos os cultos, participa com a gente, porque a gente está dando continuidade num tema e você vai crescer não só espiritualmente, mas você também vai aprender mais da Bíblia. Estudar a Bíblia em sequência assim é muito legal, é muito joia. Eu não tive essa oportunidade, então eu convido você a se esforçar para estar aqui e acompanhar as nossas séries, tá joia? Então eu convido você a abrir comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 5, apenas 2 versículos, versículos 31 e 32. Luizão, tá com a NVI ou com a Almeida? Com a Almeida? Então tá jóia. Eu vou projetar o texto porque eu sabia que o Luizão vinha com a Almeida hoje. Então eu vou ler na NVI. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou pode acompanhar no telão também. Diz assim o texto: foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pela Tua palavra revelada, que é transformadora, que desde sempre tem mudado corações, tem mudado histórias, tem transformado vidas. Que Deus, em nome de Jesus, o Senhor continue mudando as nossas vidas aqui também. Sua palavra foi exposta, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Um dos vídeos mais vistos na internet nessas últimas semanas foi um vídeo de um cara que eu virei fã dele, porque eu queria ter a criatividade que esse homem, que esse rapaz teve. Eu ia passar o vídeo aqui, mas não deu para passar. Aliás, não vai dar para passar ele, mas ele está entre os vídeos mais vistos. Ele até passou na Globo, pelo que me falaram esses dias. Ele queria pedir a namorada dele em casamento. Só que sabe aquela história que a gente tem que levar a namorada num restaurante caro, à luz de velas, abrir um refrigerante e pedir ela em casamento? Essa história acabou. Agora o negócio é, quanto mais criativo, melhor. Eu estava vendo uns vídeos, teve um rapaz que foi com a namorada na Disney, e lá na Disney ele começou a dançar e fez um negócio lá e pediu ela em casamento. Mas esse vídeo é fantástico. Esse cara conta com mais ou menos uns 60 amigos deles, do casal. Então ele chama um amigo que começa a conversar com a namorada dele. E a namorada dele senta no porta-mala do carro, porta-mala aberto, tá? Ela senta no porta-mala, eles colocam um fone de ouvido nela para ela conseguir escutar a música que ele quer que ela escute. E de repente alguém entra no carro, você vai ver na filmagem toda amadora, e daqui a pouco ela percebe que o carro liga, o carro começa a andar, e o cara começa a dançar com uma panela, batendo uma panela, o amigo do casal. Irmãos, é fantástico. E o carro começa a andar na rua, devagarzinho, e ela está sentada no porta-mala, e tem 2 câmeras, a câmera que filma tudo, e uma câmera que filma só o rosto dela. Se eu visse a Rei com aquela cara quando eu pedi ela de casamento, eu ia ser o cara mais feliz do mundo. A mulher fica desesperada, super contente.
Daqui a pouco começa a aparecer pessoas do nada, sai de trás do carro e começa a dançar uma música que fala sobre pedido de casamento. E daqui a pouco vem soldado, e vem gente fantasiada, e vem velhinho, e vem buquê de flor, o negócio é fantástico, muito legal. Aí no final tem toda aquela cena, o rapaz aparece do nada no meio do povo lá, entrega a aliança, como de sempre, pede ela em casamento, e claro que ela aceita. Depois um pedido desse, se ela não aceitar, tem muita gente que quer correr atrás do cara para casar com ele. Isso me mostra que algumas pessoas ainda acreditam no casamento. Alguns jovens ainda acreditam no casamento, dão valor para o casamento, esperam casar, anseiam casar, ter família. Muito diferente do que a gente vê hoje em dia, certo? Isso é uma visão geral. É uma visão geral. Porque esse rapaz é a minoria hoje. É a minoria. As pessoas querem casar mais tarde, com 30 anos. Quantas vezes você já não escutou jovem falando assim: ah, eu quero casar só quando eu tiver uns 65 anos. Aí não precisa casar mais, né? Mas esse cara é a minoria. Mas pelo fato dele fazer tudo aquilo, ele acredita no casamento. O texto que a gente leu mostra uma realidade que já era latente naquela época. O casamento, a instituição do casamento estava na corda bamba. Quem é que sabe o que é corda bamba? Aliás, quem não sabe? Corda bamba é quando aquele homem, geralmente no circo, caminha numa altura muito alta, na corda, uma altura muito alta, foi feio, né? Ele caminha numa corda num lugar alto. E ele corre muito risco de cair. O casamento estava na corda bamba. A instituição do casamento estava mais para lá do que para cá. Por quê? Como que o nosso texto começa? Opa, desculpa. Nosso texto diz, versículo 31. Foi dito que se o homem... Só um minutinho, irmão. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. A gente precisa entender da onde surgiu essa frase de Jesus. Pensa comigo aqui. Jesus estava com uma multidão, se você olhar no começo do capítulo 5. Então Jesus se assenta no monte, aquela multidão está ali, os discípulos dele se aproximam de Jesus e Jesus começa a ensinar todo mundo, mas o seu ensinamento é direcionado para os seus discípulos. Então Jesus começa a tratar da inversão do reino de Deus. Primeiro ele começa trazendo as bem-aventuranças. Bem-aventurado agora não é mais aquele que não chora, mas bem-aventurado agora é aquele que chora. Bem-aventurado agora não é aquele que não sofre, mas aquele que agora sofre por Jesus. Então Jesus começa a traçar várias coisas, várias inversões do reino de Deus. Depois ele fala que aqueles discípulos agora são luz do mundo e sal da terra. E antes de Jesus começar a iniciar suas frases com foi dito, vocês ouviram, ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei, mas eu vim para cumprir ela. Não pensem vocês que eu estou aqui desfazendo tudo aquilo que vocês conhecem, mas eu vim para cumprir e para mostrar para vocês que vocês estão entendendo a lei tudo errado. E Jesus começa falando primeiro lá: vocês ouviram dos seus antepassados, não matarás. Depois Jesus começa: vocês ouviram, não adulterarás. E agora Jesus diz: foi dito também que aquele homem que quiser divorciar da sua mulher, dá para ela a carta de divórcio. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, eu vou pedir para o Marcelo ler para a gente esse texto.
Eles estavam entendendo o seguinte, eu acho que eles leram só o primeiro versículo. O primeiro versículo lá falou que se o homem casar-se com a sua mulher, visse alguma coisa de errado, ele tinha que dar o quê? A carta de divórcio. Opa, beleza, minha mulher não está cozinhando bem. Olha, dá uma carta de divórcio para ela e arruma outra. Só que eles estavam interpretando tão mal, porque Moisés fez essa lei, não era para liberar geral, mas ele estava trazendo algo tão profundo, que a ênfase dessa lei de Moisés é simplesmente que, se você pensar em largar da sua mulher, pensa bem, porque você vai dar uma carta de divórcio para ela. Se caso o marido dela, ela se casar de novo, e o marido dela morrer, você não vai poder ficar com ela de novo. Ou seja, pensa bem, você vai dar carta de divórcio, você não vai ficar com ela de novo. Moisés está dizendo, não é assim, não é por qualquer coisa que você vai largar. Pensa bem, porque se você quiser de volta, não tem mais jeito, você não pode mais voltar com a sua esposa. E também tem uma discussão tremenda naquela época sobre isso, porque o texto diz simplesmente isso: se você achar alguma coisa de errado na sua mulher, você dá a carta de divórcio para ela. Mas o que é essa alguma coisa? Ninguém sabe, não está específico. E naquela época existiam duas linhas de pensamentos rabínicos lá, porque naquela época o que acontece? Você ia na sinagoga e você aprendia da lei, você ia na sinagoga e você via as escrituras. Existiam vários mestres que ensinavam ela. Existiam duas linhas. A primeira linha dizia que se sua mulher, se você olhar para a Regiane e falar, Regiane, todo dia você queima o arroz, pelo amor de Deus, carta de divórcio nela. Uma linha dizia isso: qualquer coisa que você achar na sua mulher de errado, você pode dar carta de divórcio para ela. A outra linha pensava o seguinte: você só pode dar carta de divórcio para sua mulher se ela trair você ou por imoralidade sexual. As duas linhas: por qualquer coisa ou apenas por imoralidade sexual e por traição, adultério, que era uma coisa muito séria naquela época. Mas o que estava acontecendo? Os machistas, os machões daquela época, qual vocês acham que eles estavam preferindo ficar? A Thaís acertou aqui de cara. Claro que é com a outra. Casou? Pô, minha mulher tem TPM todo mês, larga. Mas você sabia que ela tinha TPM todo mês? Então, o papo de divórcio naquela época estava muito latente. O casamento estava na corda bamba, porque na verdade o casamento se tornou algo totalmente descartável. Já naquela época de Jesus, tá bom? Mantém. Não tá bom? Joga fora. Parece alguma coisa com os dias de hoje? O que você acha, Luizão? Vou dar um dado para vocês aqui, não se assustem, tá? De 2010. Entre os meses de julho e agosto, 2 meses. Em 2009, aconteceram 816 divórcios. 2009. Em 2 meses. Só no estado de São Paulo. Em 2010, adivinha quantos? 2.031 divórcios em 2 meses só no estado de São Paulo. Foi no ano que mudou a lei, que a lei ficou mais branda. É só assinar uns papeizinhos ali, pagar uma taxa de R$252 e está tudo certo. Tudo certo. Está divorciado. Um aumento absurdo, só porque mudou a lei. Isso quer dizer que milhares de pessoas estavam casadas, mas na verdade não via a hora de mudar essa lei, porque estava muito caro para divorciar antes. Casais que moravam juntos, dormiam juntos, mas já não estavam casados mais há muito tempo. Desde aquela época o casamento já era descartável e hoje parece que isso se atenuou de uma forma tremenda. Você já escutou essa frase aqui? Aliás, essas duas palavras? Amigar, juntar as trouxas. Já escutou isso?
A galera hoje, a juventude hoje, muita gente hoje não quer casar. Vamos juntar as trouxas, vamos amigar, vamos ver se vai dar certo. Deu certo, a gente continua. Não deu certo, eu não vou ter que gastar R$252. Porque o casamento hoje, a instituição está falida. Está na corda bamba. O casamento hoje está na corda bamba. Vamos amigar. Se você conversar com a maioria das pessoas da população brasileira, quem são os ícones, quem são os ídolos deles? Os artistas de televisão. É difícil você achar algum artista que ainda está no primeiro casamento. Os que estavam no primeiro casamento, que já eram mais velhos, mais antigos, estão separando agora, né? É difícil. Porque na verdade, a modernidade, e desde aquela época, eles confundiam casamento, uma instituição divina, por uma simples folha de papel. Por uma simples folha de papel. Eu sou casado com a Regiane, vai fazer 3 anos. Se eu perder a minha certidão de casamento, eu continuo casado com ela ou não? Sim? Eu continuo casado com ela. Nós declaramos que sim. Porque nós somos o povo de Deus. Porque nós vivemos a inversão do reino de Deus. Mas na verdade hoje, o que o mundo e a sociedade vive é que o meu casamento é aquele papel. Não a instituição divina que eu tenho com a minha esposa, diante de Deus e aquilo que Deus uniu. É um papel. E quando o casamento se torna um papel, R$252, carimbo, assinatura do juiz, tchau e benção. Era exatamente isso que aqueles judeus pensavam e o que as pessoas pensam hoje. Exatamente isso. Mas graças a Deus, como eu já disse, existe uma inversão no reino de Deus. Jesus ele traz a inversão do reino de Deus. A mudança de paradigma. Não tem nada a ver com isso. E todas as vezes que você lê a Escritura, você está vendo Jesus falar, e ele fala assim, ó, mas, você abre o olho, você fica esperto, que está vendo alguma coisa de interessante aí. Porque o texto lá que a gente leu diz, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas, eu lhes digo, o que Jesus tem a dizer para a gente sobre o divórcio? O que Jesus diz para a gente sobre isso? Versículo 32. Todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus está falando para os machões daquela época: ah, você está divorciando da sua mulher, você quer divorciar dela? Simplesmente não é só assinar o papel, não. Você está fazendo dela uma adúltera. Você faz dela e daquele que se casar com ela depois 2 adúlteros, traidores. O que aconteceu com a mulher adúltera? Aquela passagem tão conhecida nossa. Jesus estava escrevendo lá na areia, no chão. De repente chega um monte de fariseu com uma mulher adúltera e com o que na mão? Pedras. O que ia acontecer com aquela mulher? Ela ia ser apedrejada e morta, porque o adultério era passivo de morte. Adultério era repugnante naquela época. Uma mulher adúltera não valia nada. Jesus está falando: ei, você está achando que é só assinar um papelzinho e dar? Você está fazendo dela uma pessoa repugnável, uma pessoa que não vale nada. A inversão do reino de Deus é que o casamento tem valor. O casamento tem valor. Não é só dar carta de divórcio. Você está fazendo dela uma adúltera quando você faz isso. Aqui Jesus traz de volta o verdadeiro sentido do casamento. Ele traz de volta a essência do casamento. Não é só dar carta de divórcio. O casamento é sério. O casamento não é só sério. É divino. É de Deus. É uma união com Deus, divina. E deve ser preservado. Não é descartável, mas ele é inegociável. Inegociável. Jesus já tinha falado sobre divórcio.
nesse dia, lá no Sermão do Monte. Mas algum tempo depois, lá no capítulo 19 de Mateus, e eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia lá no capítulo 19. Mais uma vez, alguns fariseus resolvem bater um papo com Jesus sobre divórcio. Mateus capítulo 19. Porque o nosso texto diz que... Agora pode olhar para mim aqui, ó. Não leu 19 ainda não, era só para você abrir. No texto que a gente leu, Jesus diz assim, ó: exceto por imoralidade sexual, certo? Mas aquele que der carta de divórcio para sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz dela adúltera. Ou seja, existia uma margem ali, uma margem que tornaria o divórcio aceitável, exceto por imoralidade sexual. Mas é o seguinte, imoralidade sexual aí nesse texto é uma palavra que até hoje é essa mesmo. Nenhum dos estudiosos consegue entender o que é essa palavra. Não dá para você definir na língua grega o que significa essa palavra. O que significa? O que é essa palavra? Ela dá sentido ao quê? Ela é isso? Não dá para decidir. E Jesus usa essa palavra. Mas alguns dos fariseus, aí no capítulo 19, tentam colocar Jesus à prova. Eles simplesmente chegam até Jesus e diz: Jesus, por qualquer coisa eu posso dar a carta de divórcio para minha esposa? Olha lá no versículo 3 do capítulo 19. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Como eu já disse, essa era uma discussão daquela época latente. O pessoal estava querendo saber se podia ou se não podia. Eles queriam colocar Jesus à prova aí. Eu posso largar por qualquer motivo? A discussão naquele texto nosso não é qual é essa margem. Nesse aqui é qual é essa margem. Qual é essa margem? Por qualquer motivo? Jesus responde, mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 8. Versículo 8. Gese, lê para mim o versículo 8, por favor. Sabe por que existe uma margem para o divórcio? Por causa da dureza do coração do homem. Não é porque está no coração de Deus, mas o divórcio naquela época era permitido. Existe esse exceto, existe esse parênteses permissível por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, no coração de Deus, casamento é eterno, é para sempre. Mas por causa da dureza do coração do homem, irmãos, entenda isso, a dureza do coração do homem, Moisés cria uma lei onde o divórcio ele é permissível, existe essa margem aceitável, mas não porque ela é um padrão, ela é fora do padrão, ela não é o melhor, ela é... Já que aconteceu isso, já que esse coração é duro, então a gente vai ter que fazer isso. Irmãos, isso é muito interessante, porque Jesus ele traz um padrão totalmente diferente. Ele traz o padrão do jardim do Éden. O coração do homem é duro, o coração do homem é de pedra, e esse coração de pedra tem destruído milhares tem destruído milhares e milhares de casamentos em todo o mundo. Mas Jesus traz uma inversão de valor. Eu já queria abrir um parênteses também, porque essa dureza no coração do homem gera fatos que realmente
O divórcio tem que acontecer. Mulheres têm sido espancadas em suas casas, sofrem abusos físicos, violência física, moral, sexual. E nós, como cristãos, entendemos que existe a margem, porque o coração do homem é duro e é pecador. Mas a gente tem que... Tá todo mundo me ouvindo? Aí atrás tá me ouvindo? Vou tocar o barco sempre, tá joia? Então beleza. A gente tem que entender que o padrão não é esse. O padrão é o padrão do Éden. A margem existe, mas o padrão desejado por Deus é o padrão do Éden. Do Éden. Vamos ver o que Jesus continuou dizendo no mesmo capítulo 19 de Mateus. Quando aqueles fariseus faziam a pergunta para Jesus: Jesus, é permitido? Antes de Jesus falar sobre a dureza do coração do homem, Jesus diz o seguinte: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Esse é o padrão do Éden. A margem existe, mas o que Jesus está querendo dizer, o casamento hoje está falido, mas em Jesus há um novo padrão a ser estabelecido. E nós, como discípulos de Jesus, que fazemos parte desse reino, do reino de Deus, onde há essa inversão, há uma mudança de valores. E essa mudança de valor diz, não que é permitido, não que a gente tem que estar nessa margem, mas que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Irmãos, na verdade isso é complicado. É permitido, não é permitido? Em todo esse assunto, toda aquela confusão que tinha na cabeça daqueles fariseus, das pessoas daquela época, o que Jesus estava trazendo para eles é: vocês estão falando isso para mim porque o casamento hoje está falido, vocês não estão entendendo o casamento, o sentido do casamento, o padrão do casamento, o padrão do reino de Deus é aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Porém, existe uma margem aceitável por causa do coração do homem. E o que endurece o coração do homem, o que é que endurece o coração do homem? Quem sabe? É o pecado. É o pecado. Irmãos, eu já estou terminando. Por que pareça, quem está acostumado a estudar pregando, ele sabe que eu prego mais que eu leio. Mas hoje já estou terminando. A grande síntese é que o padrão do reino de Deus é invertido. O casamento no reino de Deus não está na corda bamba. Ele é inegociável. O casamento no reino de Deus, ele não é apenas valoroso, mas ele é divino. E deve ser mantido custe o que custar. Mas aquela margem que existe por causa do coração duro do homem, existe por causa do pecado que entrou lá no jardim do Éden, que atinge também o casamento. Quando a gente fala de pecado, a gente tem que lembrar do Éden. A gente não tem que lembrar de mentira ou de qualquer coisa assim. A gente tem que lembrar lá do Éden, porque tudo começou lá. Tudo começou lá no Éden. E o pecado atinge a nossa vida moral, a nossa vida emocional, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento com Deus, e atrapalha também o nosso casamento. E eu não poderia terminar em outro lugar senão na cruz de Jesus. Colossenses capítulo 1, do verso 15 a 20 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. É isso mesmo. Para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. O único lugar que eu posso terminar esse sermão, irmão, é na cruz de Jesus. Porque Jesus não vem só trazer um novo padrão, mas Ele vem trazer a redenção para o casamento atrapalhado pelo coração duro do homem. Jesus, Ele vem trazer a restauração do casamento que está arrebentado. Porque a exceção que existe é por causa do coração duro do homem. Mas Jesus morreu numa cruz para quebrar todo o coração duro e restaurar todo o casamento que está quebrado. Porque a margem que existe é por causa do nosso coração. Em Jesus habita toda a plenitude de todas as coisas, porque Ele criou e nele todas as coisas existem. Irmãos, isso é fato. É em Jesus que existe o casamento. O verdadeiro casamento, irmãos, está em Jesus, nele, porque Ele é capaz de redimir não só a terra, não só o nosso coração, mas Ele redime casamento, Ele restaura casamento. Que o Espírito Santo de Deus quebre o nosso coração duro, e que nós, como povo de Deus, possamos viver essa inversão de valores no reino dele, para que o mundo e para que a sociedade seja impactada por um povo que vive essa inversão do reino de Deus, uma inversão de corações quebrantados, corações quebrantados por Deus, pelo Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe. Esse sermão termina na cruz, que redime todas as coisas, inclusive o casamento. Amém? Eu convido você a curvar o seu olho, não, a fechar o teu olho e curvar a tua cabeça, ter um tempo de reflexão sobre isso.